Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez saem notícias aí do fim da estabilidade, né? E na verdade, diversas medidas que o governo está pensando em propor, basicamente o que seria uma nova reforma administrativa, né? E vem nesse vídeo então vou tratar algumas dessas medidas, o que eu acho, o que eu acho que tem viabilidade política, o que realmente pode mudar na vida tanto do servidor quanto para alguém que está pensando em fazer algum concurso para o serviço público. E primeiro vamos começar falando sobre essa mudança, né? essa mudança na estabilidade do servidor. Talvez você tenha visto, eu fiz um vídeo alguns meses atrás, na época uma proposta que seria do próprio Legislativo, né? do deputado Rodrigo Maia, comentando, né, as possibilidades, o que eu vi ali como viável para realmente você ter esse fim da estabilidade. Como eu comentei no outro vídeo, na verdade já existe a previsão de demissão do servidor público por insuficiência de desempenho. O que faltava realmente era você ter uma regulamentação ali de como isso seria feito, né, até da aplicabilidade prática de você fazer essa demissão. E mais uma vez agora, quem falou, na verdade, foi o secretário Cleison Rubim, se eu não me engano, e isso vazou, tá todos os jornais hoje, falando que eles estão pensando, né, imagino que se esteja em estudos ainda, de propor uma mudança na estabilidade, na verdade, para os próximos servidores, ou seja, que seriam criadas carreiras ali por tempo, ou seja, uma entrada ali, um cargo por tempo indeterminado, mas sem a previsão de ter estabilidade para esses novos servidores. E um dos argumentos ali que o secretário usou é um argumento que se ouve muito no serviço público, né, de que, na verdade, a estabilidade é mais importante, ela é mais relevante para alguns cargos que são mais sensíveis, que o próprio secretário citou ali, auditor da Receita, auditor fiscal do trabalho, diplomatas. Eu acho que isso não deixa de certa forma, ter uma certa razão, ou seja, existem cargos onde o trabalho gera realmente um risco maior de pressão política, vai de encontro ali com alguns interesses de grupos econômicos, que realmente a estabilidade faz muito sentido. Mas eu acho que tem outro aspecto que o secretário não citou, que trata da continuidade do serviço público, ou seja, em órgãos que são pouco estruturados, a gente vê muitas vezes um número imenso de servidores sem vínculo, e quando troca o governante, quando tem uma troca ali de poder político, você tem uma desestruturação total do órgão. Então eu já vi casos de 95% dos trabalhadores ali de algum órgão, e aí quando troca o governo, troca todo mundo, você perde ali o histórico do que estava sendo feito, você tem ali uma grande realmente dificuldade de continuar prestando serviço público, as pessoas têm que reaprender a trabalhar, ou seja, você tem também essa preocupação de que a estabilidade venha para que você tenha uma estabilidade do corpo burocrático, né? Então, vamos ver como eles vão lidar melhor com isso. E também lembrando que a gente tem empresas públicas seletistas, né, trabalhadores seletistas, aonde também não é muito fácil você demitir esse trabalhador, esse funcionário público. Ou seja, apesar de existir, no caso dos seletistas, uma previsão de demissão mais fácil, digamos assim, ela também na prática você não vê muito trabalhador seletista ali, funcionário público sendo demitido, tá? Então esse é um ponto. Ainda pelo jeito ainda não está batido o martelo ali de como vai ser feito exatamente, mas a ideia do governo propor algo nesse sentido. Outro ponto que eles estão falando, eu acho muito de consenso, digamos assim, que é uma redução do número de carreiras. Você tem um número realmente muito grande de carreiras, muito grande de cargos diferentes, e isso dificulta a movimentação de servidores entre órgãos, e realmente não é bom, engessa demais a gestão pública. Creio que isso é uma medida que realmente, se for proposta, ela é meritória, eu acho que vale a pena seguir, não atrapalha, digamos assim, a vida de ninguém, é mais na linha realmente de racionalização, de
de você realmente dar mais flexibilidade ali, de reaproveitar aqueles servidores que talvez não estejam mais sendo tão necessários no local ali onde eles fizeram concurso para outro órgão. Então não vejo problema nenhum nessa medida específica. Eu acho que ela faz todo sentido. Outro ponto que foi falado, já tinha sido tratado antigamente, foi da redução do salário de entrada. Então a ideia é de você abaixar esse nível salarial de entrada dessas carreiras estatutárias, né, desses cargos estatutários, para um nível mais próximo do que seria a média de mercado, né? Algo assim, foi aventado algo como R$5.000, por exemplo, para um auditor, para um analista de planejamento e orçamento. Eu acho que é uma redução muito grande do que seria o valor inicial hoje. Vejo assim, não vejo nada ilegal ou algo impróprio de você reduzir o salário inicial, ou seja, para os próximos servidores entrariam com um nível mais baixo e aí teriam, digamos assim, mais níveis a galgar até chegarem no topo da carreira. Mas acho, para ser sincero, o valor que foi aventado muito baixo para você ter ali um início de carreira de um auditor da Receita, de um auditor fiscal do trabalho. Eu acho realmente que talvez tenha sido aquela história do bode na sala e você depois, isso na hora que for negociado no Congresso, na hora que for passar, talvez não seja tão baixo assim, mas de qualquer maneira a ideia deles era de aumentar o número de faixas, ou seja, fazer com que o cara só chegue no final da carreira depois ali de 25 anos, no fim da sua vida laboral, digamos assim, de que não aconteça o que normalmente acontece hoje, que é o funcionário chegar no topo ali remuneratório com 12, 15 anos de carreira, e aí em teoria ele passa ali metade da vida dele, do órgão ou até mais, sem ter para onde subir, e que isso não seria interessante. E a ideia deles então é ou realmente aumentar esse número de níveis que o cara teria para progredir, ou dificultar a progressão, tá? Ou tornar ela, em vez de anual, de que ela seja de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de qualquer maneira. Como a gente está falando, isso tudo ainda são ideias, são propostas que ainda não viraram ainda nada concreto, tá? Outro aspecto foi falado de repensar o estágio probatório. Hoje, como a gente sabe, o estágio probatório é de 3 anos. E na prática, pessoal, é muito raro alguém ser reprovado no estágio probatório, né? Eu não tenho o número exato, mas imaginaria que seja mais de 99,9% dos trabalhadores, eles passam pelo estágio probatório, o que mostra que ele não é muito efetivo. Ou seja, ele não indica realmente se aquele trabalhador realmente está adaptado ali, se tem o perfil para aquele cargo. Poucos gestores acabam realmente levando aquele estágio probatório de maneira mais rígida, mais, digamos assim, analisam mais o trabalho do servidor. Então, a ideia é de fazer, talvez, alongar esse estágio probatório e fazer com que ele realmente seja mais efetivo, de que aquelas lideranças ali, aqueles gestores realmente façam uma análise mais criteriosa do trabalho ali de cada trabalhador. Outro ponto que foi aventado foi de mudar a maneira como é feita a avaliação de desempenho no servidor, ou seja, hoje em dia, muitas vezes, a avaliação de desempenho ela existe, mas não existe a cultura da avaliação, não existe, muitos gestores não levam muito a sério, fazem aquele processo ali de avaliação de desempenho de uma maneira mais formal, digamos assim, e dão nota 10 para todo mundo, ou 9,5 para todo mundo, ninguém é mal avaliado, e a ideia é de que isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o servidor, de fazer no modelo, por exemplo, se eu não me engano, que está fazendo a CVM, onde o gestor ele não tem pontos suficientes para dar 10 para todo mundo, ou seja, ele teria que escolher para quem ele vai dar uma nota melhor e para quem ele vai ter que avaliar mal, fazendo com que ele tenha realmente que fazer uma análise mais, como estou falando, mais criteriosa, mais real realmente do que está acontecendo ali no dia a dia do trabalho dele, tá? Outro aspecto
é a melhoria dos programas de capacitação. Há pouco tempo atrás foi lançado o novo Plano Nacional de Desenvolvimento, então é algo realmente que está sendo trabalhado. A ENAP está melhorando muito a oferta de cursos, de trilhas de capacitação. Então, assim, é outra medida que faz todo sentido, é meritória, não tem muito o que dizer, tá ok. A marcação do ponto eletrônico, que passaria a ser obrigatória, também não tem muito o que falar, né? É o direito do serviço público de exigir a cobrança de ponto. Eu acho somente, assim, vou falar o último ponto aqui, depois eu vou dar a minha opinião. O último ponto seria revisar penduricalhos, ou seja, você tem ali algumas indenizações, como por exemplo auxílio moradia, como auxílio funeral, algumas gratificações são pagas de modo linear, como por exemplo o próprio secretário citou, o bônus por desempenho da Receita, que é pago igual para todo mundo, independente do desempenho que está sendo dado, ou seja, é visto como um acréscimo de salário meio escamoteado, de rever esses instrumentos. Agora, aí sim, passando mais para uma conclusão, para uma análise, eu acho que vários aspectos da gestão de pessoas que estão sendo pensados aí, estão sendo pensados muito mais na linha do custo da despesa que se tem com o servidor do que com o funcionamento real. Digo assim, a gente tem que pensar o seguinte: o próprio ministro Paulo Guedes ressaltou há poucos dias atrás de que você tem ali um cenário de 40% a 50% dos servidores se aposentando em um espaço de 5 anos. Então a força de trabalho será bem menor, e a gente tem que pensar também não só no chicote, digamos assim, para falar num linguajar mais popular, mas também na cenourinha. Então, assim, tem que se pensar também nos instrumentos que a gente pode usar para motivar esse servidor, para incentivar, o que pode ser criado ali para engajar aquele servidor, e não só se preocupar com o gasto efetivo, com quantitativo de servidor, que seria um aspecto mais focado ali na despesa do que realmente no investimento e na força de trabalho que a gente gostaria de criar, e os incentivos que a gente deveria criar para a gente ter realmente um corpo burocrático, um serviço público mais eficiente e as pessoas mais engajadas, né? Então, é isso aí. Ainda como o próprio secretário falou, isso ainda está em estudos, muito provavelmente alguma coisa ainda vai ser alterada, mas é isso aí que eu queria explicar um pouquinho para vocês e dar minha opinião também, porque eu não vou ficar sempre em cima do muro, não. Eu estou aqui para tentar também falar para vocês o que eu penso. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, me manda aí uma pergunta, o que você achou, o que você não achou. E aí, é isso aí. Vamos nos falando. Um grande abraço e até a próxima.